você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrindo. Aleluia! Aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Está preparada a casa, somos dos últimos, mas encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só
Quem está feliz aí? Quantos de vocês estão querendo desistir hoje? Levanta a mão. Seja sincero. Tem mais gente. Desistir eu não estou mais com vontade de ir embora. É a mesma coisa. Mais alguém? Não é fácil, né? Sabe, irmãos, eu já compartilhei várias vezes com vocês aqui as minhas dores, não é verdade? E hoje eu estou na companhia do meu pai aqui. Eu fiz uma cirurgia ontem e não estou podendo dirigir. Na verdade eu não podia nem estar aqui, mas eu não queria faltar porque ninguém do grupo poderia vir e eu queria estar com vocês aqui. E, então eu fiz esse esforço de estar aqui porque eu sei que é importante para vocês, mas eu quero que vocês saibam que é importante para mim também. Essa troca é uma troca real e verdadeira. E por algum motivo, os meus olhos espirituais estão muito abertos nesses últimos tempos. E quando eu entrei aqui hoje, eu senti uma atmosfera diferente. E a minha pergunta no sentido da desistência foi em função disso. Ninguém me falou nada. Mas é nítido que está uma atmosfera bem diferente do que costuma estar. E isso não é bom. Isso não é bom porque esse trabalho aqui, eu já falei várias vezes, falo sempre para o pastor Levi, a gente sente fortemente a presença de Deus nesse lugar. Mas hoje está diferente. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quanto mais a gente se aproxima do propósito que Deus tem para nós, mais o inimigo se levanta. E o inimigo usa de várias distrações para nos tirar do foco daquilo que Deus quer para nós. Inclusive problemas familiares. Então a gente tem que estar muito atento sobre aquilo que é o propósito de Deus para nós, para a gente não desviar do caminho. Eu, desde que há pouco mais de um ano atrás, resolvi obedecer e a gente foi fazer um trabalho que o Espírito Santo me mandou fazer, que as coisas para mim em outras áreas, como na área empresarial, estão muito mais difíceis. E muita gente ouve falar isso e fala, cara, não faz sentido.
Porque se você está fazendo algo que Deus mandou você fazer, você deveria ter maior facilidade. E a nossa mente humana, ela tende a pensar na relação com Deus num aspecto de créditos e débitos, coisas boas e coisas ruins. Mas a caminhada com Deus não tem nada a ver com coisas boas ou com coisas ruins. A caminhada com Deus tem a ver com uma transformação interna que a gente precisa sofrer. E Deus pode sim e permite sim coisas ruins o tempo todo, para que isso seja de ensino para nós, e a partir desse ensino que a gente recebe, a gente aprenda o que Ele quer nos ensinar. E eu posso dizer por experiência própria, que quanto mais eu tentei brigar com Deus, no sentido daquilo que eu já sabia que Ele queria, como propósito para a minha vida, que maior dificuldade eu tive. É como se Deus te levasse para o deserto para te ensinar alguma coisa, e você, ao invés de estar preocupado em aprender, você está preocupado em sair daquele lugar. Então, deixa eu te contar algo que eu aprendi, vale para mim. Se você está num momento que você está com uma briga interna, querendo sair de um caminho que Deus te colocou, é porque você está prestes a romper algo que Deus quer te ensinar. Quem está entendendo isso? Amém. E quanto mais você se aproximar disso, maiores vão ser as suas dificuldades, porque Deus quer te provar. Só que tem uma boa notícia nessa história. Se você permanecer firme no momento de dificuldade e de provação, a bênção estará sobre você. E aí vocês lembram que a gente tem um combinado que quando vocês entendem, vocês falam amém. Amém? Amém. Senão não sei se vocês estão entendendo. Se não entender, interrompe que eu tento explicar. E hoje eu trouxe uma palavra para vocês, mas antes eu queria dar a palavra para ele, porque me parece a última semana, né? Penúltima? Então eu queria que ele deixasse uma palavrinha para vocês, porque ele está no final do tratamento, e isso pode inclusive encorajar quem está chegando agora. Amém? Bom, gente, vocês já me conhecem? Eu cheguei aqui totalmente arrasado. Uma tentativa, segunda tentativa de suicídio, uma recaída, com a vida espiritual falida. Eu cheguei aqui sem esperança na minha vida. Para mim, eu não acreditava mais que Deus poderia fazer algo sobre a minha vida, de todas as formas, espiritualmente, familiar, conjugal. Eu tinha dado como derrotado. Só que Deus, de alguma forma, não permitiu que o meu plano de tirar a minha vida fosse posto em prática e efetivado. Aleluia. Ele caiu por terra. Porque a Bíblia diz que ainda, enquanto houver fôlego, há esperança. Há esperança. E essa semana eu estava meditando na palavra do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele foi uma pessoa que se conectava com Deus. Porque o profeta, ele não é qualquer pessoa. O profeta, ele se conecta com Deus depois de anos de separação, de santidade, de muitas vezes até uma exclusão de uma sociedade para se santificar. E ele sente o que Deus sente. Até que um dia Deus pede para que ele vá a uma cidade chamada Nínive e pregue contra ela o arrependimento, porque senão Deus iria destruir. E Jonas resolve desobedecer a Deus e se esconder de Deus. Só que nós temos que entender uma coisa: quando a gente peca, quando a gente erra, ou quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente olha sempre para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, debaixo das coisas, para ver se não tem alguém olhando, observando. Mas a gente esquece que os olhos que estão lá em cima
estão sempre atentos e nos olhando. Salmo 89, ele diz assim: achei a meu servo Davi. Outras traduções diz: encontrei o meu servo Davi. Se diz que achou, se diz que encontrou, é porque Deus procurou. Então Deus está de olho em todas as coisas. Deus está de olho na minha vida, na sua vida. Deus estava de olho na vida de Jonas. Jonas, por algum motivo, quis fugir. Mas qual o motivo que era esse? Quem eram os ninivitas? Era um povo amigo de Israel? Não, muito pelo contrário, um povo bárbaro. Um povo que, quando atacava a nação de Israel ou qualquer outra nação inimiga, eles invadiam o território, eles abriam as barrigas das mulheres grávidas, assassinavam as crianças no chão, faziam empalamento. Era um povo bárbaro. Porém, era um povo que Deus queria que o arrependimento chegasse até eles. Então, era esse povo que Jonas estava fugindo. Jonas paga o ingresso, vai para o fundo do navio. Quando ele vai até a embarcação e ela sai, uma grande tempestade vinda da parte de Deus. E aqui começa a intervenção divina. Ela sopra e começa a balançar o barco de uma maneira sobrenatural, a qual as pessoas que estavam ali dirigindo aquela embarcação ficaram assustadas, por mais que tinham experiência, mas eles sabiam que aquela ventania não era uma ventania normal. Parece Pedro, que passou a vida inteira pescando, e quando tem uma ventania, ele sabe que aquilo não é fruto de uma tempestade natural, aquilo era algo sobrenatural. Era alguma coisa tentando impedir o propósito de chegar até o destino daquela embarcação. E as pessoas ficam apavoradas, começam a jogar ali as coisas do barco, tudo para fora, do navio, tudo para fora. Sabe que eu entendo uma coisa? Quando a gente coloca quem não é devidamente capacitado para caminhar conosco, a gente começa a se abrir e começa a se despir de coisas que não é para se despir, porque certas pessoas estão caminhando conosco e Deus está falando: eu vou mandar a tempestade. Deus está dizendo: eu vou mandar a tempestade. Eu caminhei com quem não era para caminhar e eu vim parar numa clínica de recuperação, porque eu andei com quem não era para andar, e eu comecei a abrir mão daquilo que eu acreditava. Eu comecei a jogar a mar afora, achando que o erro eram as bagagens que eu tinha, só que não era. E essas pessoas começaram a entender isso. Perguntaram um para os outros: cara, se você não falar a verdade, vai dar problema. Lançar sorte é isso. Até que eles encontraram um problema. Quem era o problema? Jonas. O cara que queria fugir da presença de Deus, que desceu para o fundo do barco, agora é lançado para o fundo do mar. E a segunda ordem de Deus é que um peixe grande o engolisse. E agora ele para nas entranhas do peixe. Veja bem, Jesus usa Jonas como exemplo. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também compadece que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites e depois ressuscite. Preste atenção num detalhe importante que Jesus nos dá. Jonas morreu, meu amigo, porque o Messias morreu. O Messias não ia usar um meio termo para se comparar. Jonas perdeu a sua vida, assim como um dia eu perdi a minha, assim como um dia você perdeu a sua. Mas antes de perder, a gente sempre faz uma oração de lamentação. Ah, Senhor, eu vacilei, eu errei, eu pequei, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos tira do lamaçal da morte. Como mesmo o profeta disse, que as águas entrelaçaram entre a sua cabeça, ou seja, game over. Ali eu entendo que nem na barriga ele estava quando ele orou. Ele estava no fundo do mar. Quando ele morre, o peixe traga. E quando o peixe traga, Deus dá uma ordem ao peixe. Deus não dá ordem ao profeta, porque Deus não fala com gente morta. Deus fala com gente que está vivo. E Deus vai usar o peixe, o problema, aquilo que está carregando você, para levar você para o propósito. Ele vai te dar mais uma chance. Aliás, Ele já te deu mais uma oportunidade. Olha eu aqui. Olha o Hermenino aqui. Olha o Maradona aqui. Olha o Ismael aqui. Deus já nos deu uma segunda oportunidade. A pergunta a se fazer é: o que eu vou fazer com essa oportunidade? Eu vou caminhar rumo ao propósito de Deus? Ou eu vou
abrir mão de tudo de vez e continuar se rebelando. Jonas decidiu continuar. E se você vê a pregação de Jonas, eu acredito fielmente que de todos os profetas do Antigo Testamento, não teve ninguém que ganhou 120 mil pessoas, irmão, 120 mil pessoas na cidade de Nínive, para 3 mil anos atrás, era uma metrópole. E ele fez a pregação mais sensal, menos teológica de toda a Bíblia. Ele andou com uma má vontade, porque mesmo assim ele não queria, mas ele fez. E ele disse, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. O texto diz que aquela cidade percorreria em 3 a 4 dias. Ele fez aquilo num dia só. Em um dia só, ele converteu uma cidade inteira. Sabe por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Quando eu obedeço a Deus, Deus vai fazer com que um rastro de vitória ande conosco. Quando eu obedeço a Deus, Deus vai fazer com que as pessoas enxerguem vida aonde não tem. Até o presente momento, talvez você deixou um rastro de destruição. Porque por onde eu passei, eu destruí vidas. Por onde eu passei, eu carreguei vidas à escuridão. Agora, por onde eu passo, eu tenho que deixar um rastro de bênção, de vida, de vitória. Por onde eu pôr a planta dos meus pés, o Senhor tem que me dar por herança. As pessoas têm que olhar para a minha vida e olhar, ei, Deus é na vida desse cara. Deus é na vida desse meu irmão. Deus é na sua vida. Se você está aqui, é porque Deus já deu ordem ao peixe. Agora é questão de tempo para que o peixe guspa você e você caminhe rumo à sua terra prometida, aquilo que Deus te prometeu. Por mais que pareça impossível, para você é mais do que isso. Para Deus tudo é possível. E eu estar aqui é uma possibilidade. Eu vou sair daqui para casar. Eu vou sair daqui para dar certo. Eu vou sair daqui para ser mais do que vencedor. E agora nada pode me separar do amor de Cristo. Se você puder, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Podemos ir embora, né? Eu queria hoje falar para vocês sobre um princípio muito importante na caminhada cristã, que é o princípio da oferta. E pode ser muito estranho eu trazer essa palavra aqui, mas é importante, porque à medida que a gente já está vindo aqui, é um ano que a gente está vindo aqui. A gente falou muito sobre arrependimento, sobre salvação, sobre viver em novidade de vida. E existe uma marca do cristão, que é a marca de ter um coração generoso. E a maioria de nós, e eu tenho certeza que entre vocês também tem esse pensamento, a gente tem um preconceito em relação à oferta, não é verdade? Eu era assim, eu jamais, antes de entender esse princípio, eu ofertava numa igreja, por exemplo. Eu achava que não era necessário, porque eu vou ofertar numa igreja para o pastor, para a família do pastor. Então a gente tem uma ideia de que oferta não é uma coisa legítima. Mas a verdade é que Deus usa a oferta para entender onde está o nosso coração. Porque a caminhada com Jesus é uma caminhada de dependência. Se eu não oferto na obra do Senhor, porque eu tenho medo que falte para as minhas necessidades, é porque não é para o Senhor que eu estou ofertando. Porque a Bíblia tem princípios muito claros em relação a isso, e eu queria abordar um pouquinho esse tema com vocês, porque a gente precisa entender algumas coisas sobre a oferta. Provérbios 4, capítulo 10, eu vou ler até o 15, quem quiser acompanhar ali. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Como é que a gente faz para multiplicar os anos da nossa vida? Hein? Fala alto. Aceitar as palavras de Deus. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Veredas é o mesmo que caminho. Por elas andando,
não se embaçarão os teus passos. Irmãos, se andarmos sobre a sabedoria que Deus nos deixou, nós não teremos problemas em nossos passos. Está entendendo isso? Ninguém falou amém. Amém. Por elas andando, não se embaraçarão os seus passos. E se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Então a gente não pode andar no caminho dos ímpios, nem no caminho dos maus. Devemos evitar e desviar, passar longe dele. Está claro aqui, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. E isso aqui ele estava tendo uma conversa com os filhos dele. Então ele estava ensinando a criançada como que tinha que ser a vida. Como que a gente tem que andar. Por que eu não devo andar no caminho dos maus? Por que eu não devo andar no caminho dos ímpios? Porque o resultado disso não vai ser bom. É um ensinamento que não é um ensinamento do Temer para vocês, é um ensinamento da Bíblia. E o que a gente aprende nesse versículo? Anotações que eu fiz aqui para a gente conversar. Que é importante adquirirmos sabedoria e inteligência. Como que eu adquiro sabedoria e inteligência sobre a palavra de Deus? Quem arrisca? Vem da palavra de Deus. Então eu vou voltar nessa tecla que eu sempre falo para vocês. Leia a sua Bíblia diariamente. Porque muita gente fica pedindo para ter um relacionamento mais estreito com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, na maioria das vezes, vai falar com a gente através da palavra de Deus. Existe questão sobrenatural? Claro que existe. Acontece comigo direto. Mas você, ao parar para meditar sobre a sua Bíblia, estudar sobre a sua Bíblia, o Espírito Santo vai falar com você. A gente não deve se esquecer nem se distanciar das palavras de Deus. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente deve perguntar para Deus antes. É o melhor conselheiro que a gente tem, é o Espírito Santo. A gente lembra que Jesus, depois que ressuscitou, antes de voltar aos céus, quem que ele deixou conosco? Espírito Santo. Existe melhor conselheiro para as nossas decisões do que o Espírito Santo? E aí sabe o que a gente faz? A gente não consulta o Espírito Santo para as nossas decisões. E quando a decisão dá errado, a gente culpa Deus. É ou não é verdade? Você toma uma decisão errada sem consultar o Espírito Santo. E quando dá errado, você culpa Deus. Eu imagino Deus olhando lá do céu para a gente assim. Rapaz, você não perguntou para mim. E ele responde. Não é uma hipótese, é uma certeza. A gente não deve falar mentiras, nem dizer palavras perversas. O que é falar palavras perversas? É ser maledicente. É aquela pessoa que tem tudo para falar de mal de alguém. É a pessoa que no meio do bom só vê coisa ruim. E a grande diferença do cristão verdadeiro é que no meio do ruim ele vê coisa boa. Dá para entender isso? A gente tem que estar reunido aqui falando sobre Deus, louvando a Deus, orando junto. E eu tenho que ver no meu irmão um futuro melhor do que o presente. Eu tenho que olhar para alguém que está passando por essa experiência aqui, que não é fácil, e falar assim, cara, eu já vejo esse cara dando certo lá fora. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que Jesus fala? No mundo, mas tem de bom ânimo? Irmãos, se estamos com Jesus, nós vamos vencer também. A gente precisa olhar firme para a frente, com toda a confiança. Muitos de vocês estão pensando no final do tratamento aqui, já com medo de lá de fora, é ou não é verdade? É ou não é? Mas deixa eu contar uma novidade para você.
Se você realmente entregou sua vida para Jesus, o seu futuro já está garantido. Eu sempre falo sobre esse versículo para vocês aqui, quero relembrar. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por que a gente não tem essa firme convicção da nossa fé? Porque a gente não está buscando em primeiro lugar as coisas do alto. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. O que mais que a gente pode aprender com esse versículo? Se a gente pensar bem no que se vai fazer, todos os nossos planos darão certo. Então a gente pergunta para Deus, Deus responde afirmativamente, confirma o que você perguntou, você traça um plano para isso, e essa coisa vai acontecer por causa da nossa capacidade? Não, por causa de quê? Porque o Espírito Santo confirmou para nós que era para a gente fazer. Eu tive um momento desse na minha vida, em final de 2019, que eu era sócio de uma empresa, eu tinha uma participação pequenininha, 5%. E não estava legal aquela situação para mim, porque eu trabalhava como se tivesse mais do que 5%. Mas eu tinha um salário muito alto, eu já tinha um certo patrimônio, mesmo só com 5%. A empresa cresceu muito. E quando eu vi que a minha participação societária não ia aumentar, eu precisei tomar uma decisão. E aí eu fui consultar a Deus. Falei, Senhor, eu não estou feliz aqui. Embora eu tenha um bom dinheiro, eu tenha um carro legal, moro numa casa boa, não é justo essa relação. E não foi esse o combinado. O meu sócio na época tinha me dito que eu poderia progredir meu percentual até 40%. E eu trabalhei muito durante 2 anos e meio, a empresa quadruplicou de tamanho, e eu fiquei com os mesmos 5%. Até que eu consultei a Deus, e Deus falou para mim, vai em frente. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás, e recomecei uma empresa do zero no ano seguinte. Literalmente do zero. Numa salinha de 2 por 1. Onde nessa empresa sim eu teria 50%. No ano que a gente estava comemorando um recorde de faturamento, essa empresa anterior estava falindo, estava fechando as portas. E longe de mim desejar isso para ele. Mas a verdade é que se eu não tivesse ouvido a Deus, talvez eu pudesse ter quebrado junto. Está entendendo isso? Então, quando a gente consulta a Deus, o resultado sempre vai ser positivo. Faz parte da sabedoria e da inteligência praticar o que Jesus nos deixou de ensino. Irmãos, Jesus é Deus. Se Ele nos deixou escrito ensinamentos, e o livro de Provérbios é um livro interessante da gente ler, do ponto de vista das coisas práticas, porque ele nos ensina, é como se fosse um manual de vida. E eu queria ler com vocês Provérbios 4, capítulo 20 até o 23, quem quiser acompanhar. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no seu íntimo, no seu coração, porque são vida para as que a acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmãos, a maior guerra que a gente vai sempre travar é com a nossa própria mente. Presta atenção aqui, deixa o pastor Levi lá. Está entendendo isso? A nossa maior guerra é contra a gente mesmo. Se a gente começar a vencer a nós mesmos, já é o início de grandes resultados na nossa vida. Porque nós, seres humanos, descendentes de Adão, temos o pecado enraizado em nós.
Se a gente acha que a gente é uma boa pessoa, nós já precisamos desconstruir tudo que a gente acha. Porque a Bíblia diz que em nossa carne não habita bem algum. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então você pode ser melhor educado que alguém, mas você é a mesma grande porcaria que qualquer um. Está entendendo isso? A gente só consegue andar de acordo com o que Deus manda andarmos se nós nascermos de novo. Porque quando a gente morre, é que Jesus nasce no nosso coração. Já falei aqui, enquanto no nosso coração tem um trono, enquanto eu estou no trono do meu coração, eu vou colher coisas ruins. Quando eu vou para a cruz de Cristo e deixo Cristo no trono do meu coração, o que eu vou colher? Só coisas boas. Irmãos, eu podia dar uma série de exemplos para vocês do que são os meus desafios empresarialmente falando. E todas as vezes que eu tenho uma situação que eu acho que não vai ter jeito, eu me coloco de joelho, peço a Deus que Deus abra um caminho, que Deus quebre as correntes, que Deus rompa os ferrolhos. Tem um louvor bonito que fala isso. Não tem? Eu não sei cantar, mas não há ferrolhos. Vamos tentar? Tenta aí. Não há ferrolhos, nem cordas, que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem curva, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo aos que nele. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 10:5 que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos. De tão grave que é, como a nossa cabeça só funciona para o lado mal. A gente precisa avaliar os nossos pensamentos e desejos. A todo momento, irmãos. A todo momento. Porque a gente cria na nossa mente situações que sequer vão acontecer um dia. E às vezes a gente fica muito tempo, muitas noites sem dormir direito, pensando em algo que nunca vai acontecer. Quando eu estou perto de sair de uma clínica de recuperação, como ele está, a cabeça já começa a funcionar no sentido de que, mas e se eu cair de novo? Irmãos, o mesmo Jesus que te manteve aqui esse tempo todo é o que vai te sustentar pela mão. Aleluia. Nós precisamos parar de pensar com a nossa mente. Quando a gente diz nascer de novo, a gente está falando que nós fomos crucificados com Cristo e somos nova criação, nova criatura. Nascemos de novo com uma mentalidade diferente. O que fala em Gálatas 2:20? Quem sabe de cabeça? Alguém pega a Bíblia e lê aí para nós em voz alta. Já não vivo mais eu? Lê aí. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que não ouço pela sua vida. Irmão, você acha mesmo que esse Deus que se entregou na cruz para te salvar do inferno não é aquele que vai prover todas as coisas que você precisa? Ninguém falou amém, ninguém quer receber isso. Vocês estão entendendo isso ou não? Você acha mesmo que Deus te colocou aqui, te permitiu estar aqui num caminho de recuperação física e mental, porque a droga afeta a mente, e você vai sair daqui depois de meses e lá fora ele não vai te dar a mão? Mas tem uma receita para isso. Qual que é?
se eu sou filho desobediente, eu vou ter alguma coisa do meu pai? Vocês estão entendendo isso? Eu tenho 2 filhos. Para quem que eu dou mais presente? Para o que me obedece mais. Para o que me obedece mais, eu não falo não. É natural. Ah, pai, posso tomar um sorvete? Não, porque você foi mal educado com sua mãe. Você vai tomar sorvete sua mãe. E aí a outra fala assim, pai, posso tomar um açaí? Pode, porque você obedeceu, não foi mal educado com ninguém. Ah, tem aqui judiação. Deus faz igual com a gente, irmão. Porque Ele não quer o nosso mal. Ele está apenas nos ensinando alguma coisa. E aí você quer ocupar um lugar de filho desobediente, que vai ser privado de algumas coisas, ou você quer ocupar um lugar de filho obediente, que vai ter tudo aquilo que você precisar? Irmão? Filho obediente. Não é difícil entender isso. Ser crente, crer em Jesus, não significa que os nossos pensamentos serão bons. Acho que isso vocês não viram nunca de ninguém. Mas é uma realidade, acontece comigo. Agora, a gente precisa, como diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, se submeter a Deus, mesmo contra a nossa vontade. Você está entendendo isso? Há cerca de uns 40 dias atrás, eu precisei procurar uma pessoa que, sob a minha ótica, não foi correta comigo. Eu fui até o último momento 100% correto. Inclusive aceitei sair de uma forma desfavorável para mim, de uma situação, para não lesá-lo naquele negócio. E mesmo assim ele virou a cara para mim, como se eu tivesse lesado ele, e não o contrário, como de fato foi. Mas um dia eu fui incomodado pelo Espírito Santo de ir lá pedir desculpa para ele. E aí a gente tem a mania de discutir com Deus. E antes de eu ir pedir desculpa para ele, eu falei, Senhor, mas eu não fiz nada de errado. Aí Deus falou comigo no meu coração, mas foi muito claro. Você não fez, mas você é mais maduro que ele. E você precisa demonstrar Deus na sua vida, para ele, para que ele seja modificado. E aí não dá para discutir com Deus, irmão. Se você quiser brigar com Deus, você vai perder todas as vezes. E aí eu respirei fundo, atravessei a rua, fui em direção a ele. Falei, cara, eu vim aqui te pedir desculpa. E aí ele ficou com o olho cheio de lágrimas na mesma hora. Porque ele sabe que eu não tinha motivo para fazer isso. E aí a conversa desenrolou e resolveu. E quando eu virei as costas, eu saí sorrindo. Porque o sentimento que a gente tem, a sensação que a gente tem quando a gente obedece a Deus, é maravilhosa. Não tinha razão, sob a minha ótica, sob o meu pensamento, não tinha razão nenhuma de eu fazer o que Deus mandou fazer. A gente só não pode esquecer que Deus é Deus. Entende, irmão? Isso é muito sério. E aí, dentre esses valores centrais do cristianismo, eu queria destacar alguns para vocês, para a gente entender algumas coisas de conceito. Porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer, e a gente, ao invés de querer aprender, como eu já falei, a gente quer brigar com Deus. As dificuldades que eu passo hoje, empresarialmente falando, mesmo fazendo tudo certo, eu tenho certeza absoluta que é Deus tentando me ensinar alguma coisa. Porque a relação com Deus não é uma troca. Se você acha que você faz um tipo de oferta a Deus para receber algo em troca, você já começou errando. Porque Deus não responde a troca. Se você fizer o bem para alguém esperando um reconhecimento de Deus, esse bem que você está fazendo nem é contabilizado. A Bíblia, o versículo que eu li agora anteriormente, fala para a gente guardar o coração, porque dele precede as fontes de vida. Se eu faço algo com esse coração no lugar errado,
eu estou anulando a eficácia disso na minha vida. Quem está entendendo? Se eu venho aqui, não porque Deus mandou, mas venho aqui para dizer que eu estou fazendo bem para vocês, isso não tem eficácia nenhuma para mim. Você está entendendo isso? Então a gente tem que estar com o coração muito no lugar certo para fazer as coisas para Deus pelo motivo correto. E qual é o motivo correto, irmão? Obedecer. E quando eu obedeço, o que eu faço? Eu estou agradando a Deus. Então nós temos que o tempo todo procurar agradar a Deus. E dentre esses valores centrais do cristianismo, que é a fé cristã, que a gente professa em Jesus, é o amor ao próximo, compaixão, caridade, justiça, paz, perdão, humildade, honestidade, fé em Deus, esperança, bondade, misericórdia, solidariedade, compreensão, fraternidade e paz de espírito. Isso é anotação minha. Se quiser eu compartilho com você. Deixa esse papel com você. Quer que eu repita? Valores centrais do cristianismo. Amor ao próximo. Jesus nos manda. Amar ao próximo como a nós mesmos. Compaixão. A Bíblia é recheada de versículos que falam para a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Justiça, que é buscar a face de Deus cumprindo aquilo que Ele nos deixou. Não tem essa história que estou na graça, agora eu posso continuar a vida de pecado. Se isso fosse verdade, Jesus não precisaria ter morrido pelos nossos pecados. A gente está invalidando a morte de Jesus, se a gente pensar assim. Paz, perdão, humildade, honestidade, virtude, fé em Deus, esperança, bondade, misericórdia, solidariedade, compreensão, fraternidade. E com tudo isso, a gente alcança um estado de paz de espírito. Uma das características mais importantes que a gente percebe no povo de Deus é a generosidade. E aí tem uma passagem na Bíblia que é muito famosa, que conta a oferta da viúva. Quem conhece? Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Acompanha aí. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro. E muitos ricos deitavam muito, quer dizer, muitos ricos ofertavam muito. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque ela colocou lá 2 pequenas moedas. Porque todos ali deitaram o que se sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, 41. Olha o que diz o 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo cada uma. Irmãos, a oferta de 2 moedas de 1 centavo da viúva chamou mais a atenção de Jesus do que toda a fortuna que os ricos depositavam na arca do tesouro. E por quê? Pela intenção do coração. Porque os ricos que estavam ali colocando muito dinheiro, eles queriam ser vistos pela sociedade da época, pela autoridade religiosa da época. E a viúva pegou tudo o que ela tinha, que era muito pouco, e ofertou. Essa história se passa quando Jesus estava no templo em Jerusalém e sentou-se perto da caixa onde as pessoas colocavam suas ofertas. Ele observava enquanto muitos ricos vinham e colocavam grandes quantias de dinheiro, chamando a atenção de todos. E aí qual que era a intenção deles, irmãos? Qual que era a intenção dessas pessoas de posse, que depositavam tanto dinheiro? Serem vistos. Mas tinha uma pessoa que de coração puro e sincero ofertava tudo o que tinha. Então veio a viúva pobre e colocou apenas 2 pequenas moedas.
que valiam muito pouco financeiramente. Mas Jesus viu algo especial no gesto dela. Alguém se arrisca o que Jesus percebeu? Humildade? Pode ser. O que mais? Atitude. Compaixão. Vocês concordam que todas aquelas qualidades que eu falei anteriormente, que é característica do cristão, estavam presentes na atitude da viúva? Por quê? Porque ela tinha um coração sincero e disposto. Eu já cansei de falar aqui e vou repetir. Deus não espera a perfeição de nós. Não espera. Mas Ele quer enxergar em nós um coração disposto a perseguir a perfeição. Santo a gente nunca vai ser, mas Ele quer perceber um caminho em nós, um desejo em nós, para seguir em um caminho de santidade. Quando a gente vê na Bíblia dois aspectos da salvação. Primeiro, a justificação. Sangue derramado de Jesus na cruz nos libertou da condenação eterna. Estamos salvos, tivemos acesso à graça. Amém? Os pecados que eu cometi e os que eu vou cometer já estão perdoados. Amém? Alguém tem dificuldade com isso? É isso que a Bíblia trata. Até os pecados que eu vou cometer já estão perdoados. Mas tem um ponto que cabe a nós, que é esse caminho de santidade. Então, se eu entendi a verdade do Evangelho, faz sentido eu continuar no meu caminho de devassidão? Faz sentido eu continuar roubando? Faz sentido eu continuar matando? Faz sentido eu continuar adulterando? Faz sentido eu continuar me drogando? Faz sentido eu continuar mentindo? Não faz, irmão. Porque se eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz por mim, o amor de Deus comigo, dando o seu filho para morrer por mim, se eu entendi essa verdade, se eu entendi que em obediência eu vou ter tudo de bom na minha vida, que até as coisas ruins têm um benefício para a minha vida, as coisas ruins que Deus me permite têm um benefício para a minha vida. É difícil ouvir isso, mas é verdade. Deus pode permitir que você quebre o seu negócio para te ensinar alguma coisa. Agora, se eu passo por alguma situação e eu não trago isso para o meu aprendizado, serviu de quê? De nada. Eu vou me tornar uma pessoa só reclamona, sofrida, ressentida. Ó céus, nada dá certo para mim. Mas se eu entender que quando Deus me permite viver um deserto, é porque Ele quer me ensinar algo para me tornar uma pessoa melhor, e que a partir desse aprendizado eu posso ter benefício, posso dar algum benefício para alguém, eu aprendi tudo. Essa porta que se abriu na clínica para vocês, é só vocês levantarem a mão que vocês podem ir embora. Porta aberta, é ou não é? E que adiantou esses caras aqui todo esse tempo? Vocês estão entendendo isso? A gente precisa trazer para nós a responsabilidade de responder ao deserto que Deus permitiu a gente passar. Se a gente fizer isso, fica muito mais fácil, mais leve. E aí, nessa tarde, eu queria entender de vocês, quem que aceita o convite de Jesus para ser exatamente como essa viúva, que entregou tudo o que tinha nas mãos de Deus. Irmãos, essa decisão, ela é a decisão mais importante da sua vida, porque ela não tem volta. Nada é capaz de fazer você perder a sua salvação. Só você rejeitar a Jesus. A Bíblia diz que quando a gente entende a verdade da cruz, que a gente se rende a essa verdade, e depois a gente continua andando em caminho mau, a nossa fé vai se esfriando e a gente vai se afastando de Deus. E aí a gente entra num lugar chamado de apostasia. A gente vira um apóstata. E depois que a gente vira um apóstata, a gente não tem mais o caminho de volta.
É o único pecado imperdoável diante de Deus. É você rejeitar Ele mesmo. Mas a vida com Jesus é uma vida de escolha, é uma vida de decisão. Então o nosso irmão ali vai puxar um louvor, quem souber canta junto. E quem quiser dar esse passo hoje, vem aqui na frente para a gente orar com vocês. Aleluia. Quem não veio, fique em pé no seu lugar. Vamos louvar Deus junto. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Eu te peço, Jesus, que se eu falei algo fora do contexto, que o Senhor apague do coração desses nossos irmãos que estão aqui. Mas eu também te peço que aqueles que se levantaram, que estão fazendo esse gesto diante de Ti, que eles encontrem esse lugar de descanso que a Sua palavra promete em Filipenses 4:6. Que a vossa paz, meu Pai, alcance o coração desses nossos irmãos. Que essa paz que excede todo o entendimento seja dado acesso a eles, para que eles, de forma sobrenatural, entendam o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor quer restaurar a vida deles, o quanto que o Senhor quer que eles atravessem esse período aqui, que eles saiam com as vidas restituídas, que eles possam voltar, Senhor, no convívio de suas famílias, que eles possam voltar a trabalhar, que eles entendam a importância de fugir do caminho dos ricos, do caminho dos pecadores. Ó Senhor Jesus, obrigado pela Sua obra nessa cruz do Calvário, obrigado por cada gota de sangue derramado. Se não fosse o Senhor, a gente já estava condenado, mas o Senhor graciosamente se entregou na cruz para que a gente pudesse se reconciliar com Deus. Nós te agradecemos, Jesus, na certeza que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Que o Senhor dê força para esses nossos irmãos que estão em tratamento, para que eles rompam com essa mentalidade de querer desistir, que eles rompam com esse sofisma, com essa mentira do diabo, de que eles são piores do que alguém. Todos eles foram criados pelo Deus, todos eles foram criados por Deus Pai. Depois o Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz por eles. Mas depois ressuscitado, o Senhor deixou o Espírito Santo, meu Pai, para que acompanhe eles nesse caminho de santidade. Então eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que essas vidas foram saqueadas no inferno nessa tarde, estarão eternamente com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Não para, vamos louvar. Vocês estão enxergando a fumaça aqui ou não? Levanta a mão na oração, Deus, deixa eu falar com você. Somos gratos, papai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar mais um dia livre, pai. Em mais um dia em tua presença, Senhor Jesus. Obrigado. Nós agradecemos pelo Weber, pai, pai. Obrigado, Senhor Jesus, por sua palavra para edificar os nossos corações, pai. Em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, papai do céu. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia!